companheiro esperto. Os dois olhos brilharam no fim do corredor e então logo localizou os garotos encolhidos contra o muro. O dono daqueles olhos correu em direção a eles, arfando de alegria. Napoleão? Puxa, que susto! Disse Pedro, respirando aliviado. Como é que esse cachorro entrou aqui? Como ele entrou, eu não sei, mas ele quase me matou do coração, confessou Renato, que ainda tremia. E o André? Não ficou combinado que ele faria companhia ao Napoleão no clube? Falou o Tigre enquanto guardava o canivete. Vai ver, ele foi embora para casa e pôs o Napoleão para fora, e aí ele veio atrás da gente aqui, opinou Serginho, ainda assustado. Mas como é que ele soube que a gente estava aqui dentro? Questionou Renato, olhando para Napoleão. Vamos descobrir já como ele conseguiu entrar, falou Pedro, enquanto caminhava em direção ao quintal, acompanhado pelos três companheiros e pelo cachorro. Serginho, Tigre e Renato usaram a corda para escalar o muro, e Pedro fingiu que ia fazer o mesmo, enquanto Napoleão apenas observava. Ao ver que os meninos estavam saindo do casarão, Napoleão correu para o fundo do quintal. O truque deu certo. Pedro viu que o cachorro entrava num bueiro atrás de uma das árvores e que não fora percebido por eles por estar coberto de folhas. De cima do muro, Renato, Serginho e Tigre viram o cão surgir do outro lado num outro bueiro que tinha tampa. Pode subir, Pedro, ele já está na rua, avisou Tigre satisfeito. Pedro foi o último a escalar o muro e Serginho foi o último a descer do outro lado, ajudado pelos companheiros, já que retirara a corda usada pelos três. O Napoleão é realmente esperto, descobriu uma entrada para a gente e não vamos mais precisar usar o muro da próxima vez, avaliou Pedro. Quando é que nós vamos voltar? Quis saber Serginho. Amanhã à noite, só que desta vez vamos trazer ferramentas para abrir a janela, respondeu Pedro encarando os amigos. Acho que o Napoleão acabou de ensinar uma lição para nós, disse Tigre. Quando a gente entrar de novo na casa, é melhor alguém ficar do lado de fora vigiando, para poder avisar caso chegue alguém. É mesmo, concordou Renato. Já pensou se em vez do Napoleão tivesse chegado o homem da cicatriz? Acho uma ótima ideia. Não gostei nem um pouco de ficar encurralado naquele corredor, lembrou Pedro, ainda sentindo um calafrio. Nem eu, concordou Serginho. Vamos fazer isso amanhã? Alguém fica aqui na rua fazendo a vigilância, avisou Pedro enquanto caminhava de volta ao clube. Conversa no parque. Dia 23 de julho de 1969, as principais manchetes dos jornais falavam das repercussões da chegada do homem à Lua, uma grande conquista da tecnologia. E também dos preparativos da seleção brasileira de futebol para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, como era de se esperar. Não havia qualquer notícia sobre o desaparecimento de Marcão. 2 dias antes, sua foto havia saído numa coluna ao lado de uma moça chamada Elizabeth e de um velho chamado Otávio, todos desaparecidos. O sumiço repentino de pessoas não era uma coisa tão incomum, exceto para a turma da Rua 15, que continuava procurando pelo amigo. A uma semana do fim das férias escolares, Pedro, Tigre, Serginho, André e Napoleão ocuparam toda a tarde da quarta-feira, perambulando pelo bairro em busca de pistas do companheiro. Renato não participava das buscas porque havia saído com a mãe. Vai ser difícil encontrar alguma coisa, não há onde procurar, disse desanimado Pedro. Eles estavam sentados no parque. Mas não podemos desistir, Pedro. Daqui a pouco ninguém mais vai falar do Marcão e tudo vai ficar por isso mesmo, observou Tigre com preocupação. É mesmo? Veja, Pedro, a polícia não apareceu mais aqui. Vai ver, eles já nem estão procurando mais, concordou André. A minha mãe vai todos os dias à delegacia, informou Serginho. Os policiais disseram para ela que é assim mesmo, que todos os dias somem várias pessoas. Mas o Marcão não tinha motivos para sumir. Isso é impossível. Deve ter acontecido alguma coisa, falou Pedro inconformado. Eu não sei o que vamos fazer agora. Se ao menos aquela menina que estava com ele aparecesse, acrescentou o Tigre. Não sei se adiantar muito, não. Vai ver, ela não sabe de nada, retrucou Pedro, interrompendo a frase do companheiro. Eu estou achando que ela só aparece por aqui mais tarde. Quem sabe se a gente desse uma volta por aqui depois, insistiu Tigre. Eu acho isso inútil. Aliás, nós já temos um compromisso para a noite, lembrou Pedro olhando para os amigos.
É mesmo? Falando nisso, que ferramentas vamos levar? Perguntou Serginho. Ferramentas? Para quê? O que vocês estão pretendendo fazer? Interessou-se André. Não é nada não, André. Você não ia topar mesmo. Com medo que tem, Pedro cortou o assunto. Vejam lá o que vocês vão fazerem. Acho que estão se arriscando à toa, continuou André, percebendo que falavam do casarão. É o que veremos, disse Pedro. Agora acho melhor a gente ir para casa. Está quase na hora de jantar e depois nós temos uma reunião no clube. Uma garota chamada Beatriz. A menina loira estava encostada no portão, tinha cabelos compridos e, como Renato dissera, era de fato muito bonita. Os meninos caminhavam pela rua 15 quando a avistaram. Pedro foi o primeiro a manifestar-se. Olha lá, nossa vizinha! Não é que o Renato tinha razão? Ela é uma gracinha, opinou Tigre sorrindo. E se a gente for lá conversar com ela? Propôs Pedro. Mas o que nós vamos falar para ela? Quis saber André. Ah, sei lá. Ela é nova na rua. A gente podia se apresentar, que tal? A sugestão foi de Pedro. A ideia é boa, concordou Tigre, sem tirar os olhos da menina. A garota olhou com curiosidade os 4 meninos que se aproximavam do portão de sua casa acompanhados por um cachorro. Não conseguiu conter um sorriso quando percebeu qual era a intenção do grupo. Pedro adiantou-se, disfarçando a falta de jeito. Você mudou para cá faz pouco tempo, não é? É, eu estou aqui neste bairro faz 2 semanas. Vocês moram por aqui também? Todos nós moramos aqui perto. Eu sou o Pedro. Este é o Tigre, quer dizer, é o Ricardo, mas todo mundo chama ele de Tigre. E aqueles 2 são Serginho e André, continuou Pedro fazendo o papel de apresentador. Muito prazer, meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Ah, e este é o Napoleão, disse Tigre enquanto acariciava o cachorro. Napoleão? Que nome engraçado! Uma vez eu tive um cachorro, um pastor alemão, chamado Terry. Quando nós fomos morar no apartamento, meu pai precisou dar o Terry de presente para um amigo. Não havia espaço para ele. O Napoleão é vira-lata, mas é muito inteligente, manifestou-se Serginho. Ele é muito bonito, disse Bia, como se isso fosse um consolo para o fato de Napoleão não ser um cachorro de raça. Você vai estudar aqui no bairro? Quis saber Pedro. Não, eu vou continuar estudando no bairro onde eu morava. Papai vai me levar de carro todos os dias, já combinamos isso. E vocês, estudam onde? Eu e o Tigre estamos na 3ª série do ginásio e estudamos na mesma classe da escola que tem aqui perto. O André está na 2ª e o Serginho ainda está no 4º ano do grupo, explicou Pedro falando pela turma. Vocês não viajaram nessas férias? Perguntou Bia. Eu e mamãe acabamos de voltar de viagem, só o papai não foi por causa dos negócios. É difícil a gente viajar, além do mais, nós estamos cuidando de um trabalho agora, revelou o Tigre. E todos olharam para ele espantados. Trabalho? Que tipo de trabalho? Quis saber Bia, e sua curiosidade era a mesma dos outros 3 meninos. Nós estamos procurando o Marcão, irmão do Serginho, que sumiu. Como assim? Ele desapareceu? Interessou-se Bia. Pois é, ele está desaparecido desde domingo e nós estamos tentando encontrar alguma pista dele, continuou o Tigre, e os companheiros não entendiam porque ele estava contando aquilo para a menina. Mas a polícia já foi avisada? Claro, a notícia já deu até na televisão. Esse é o nosso trabalho no momento. Fora outros que não podemos falar aqui. A frase de Tigre deixou os companheiros assustados. Será que ele ia revelar para a menina que a turma estava investigando o casarão? Não, não ia. Nesse momento, chegou o pai de Bia dirigindo um carro novo em folha. Era um homem calvo de bigode e que vestia um terno escuro. Parecia uma pessoa importante e tinha um ar de quem era muito severo. Bia, eu já não falei para você não ficar conversando com estranhos na rua? Ele disse, depois de uma rápida olhada para os meninos. Papai, esses meninos moram aqui na rua e são meus amigos agora, replicou Bia. Eu não os conheço e não quero que você fique na rua. Nós já falamos sobre isso, insistiu o homem.
Pedro pensou em dirigir-se ao pai de Bia e explicar que eles estavam apenas se apresentando para a menina, que, afinal, era nova na rua, mas desistiu diante do olhar que o homem lançou para eles antes de entrar na garagem. Bom, Bia, a gente já vai indo mesmo. À noite nós vamos dar uma passada na sorveteria que tem perto do parque. Se você quiser aparecer, disse Tigre intimidado pela reação do homem. Eu sei onde é. Se eu puder sair, dou uma passada por lá. Agora eu preciso entrar. Então tchau, disse Tigre. Tchau para todos, respondeu a menina antes de virar as costas e entrar. Preparando a investigação no clube. Você precisava ver a cara do pai dela, Renato. O homem é uma fera, explicava Tigre no começo da reunião no clube. Mas a Bia é realmente bonita. Você tinha razão, Renato, disse Pedro com a concordância dos demais. O bobão do Tigre ficou se babando, comentou André. Só faltou convidar a menina para entrar para o clube. Você está com ciúmes, André, só porque ficou lá caladão, revidou Tigre exaltado. Mas ela é legal, interveio Serginho. Quando o pai dela deu a bronca, ela disse que a gente era amigo. Vocês estão lembrados? É mesmo? Estou até pensando em convidar a Bia para ir com a gente até o casarão, revelou o Tigre. Você está louco, Tigre? Se acontece alguma coisa com ela, o pai dela te mata, observou André. Se ele souber que ela está conversando com a gente, já é capaz de dar encrenca. Não exagere, falou Pedro. Ele é só cuidadoso. Vai ver, ele ouviu falar do sumiço do Marcão e está preocupado com ela. Quer dizer que vocês vão mesmo voltar ao casarão hoje? Perguntou André surpreso. Vamos! Para que você pensa que a gente trouxe essas ferramentas? Disse Tigre enquanto mostrava um pé de cabra e uma chave de fenda que estavam sobre a mesa. Eu acho que vocês vão acabar se metendo em encrencas, advertiu André. Bom, de qualquer jeito você pode ficar tranquilo. A gente não vai levar ninguém na marra, explicou Pedro. E desta vez vamos levar o Napoleão com a gente, porque ontem você não prestou nem para tomar conta dele direito. Já era tarde, Pedro. Eu ia para casa e não podia deixar o Napoleão trancado aqui no clube, defendeu-se André. Bom, gente, acho que está na hora de entrar em ação. Vamos lá, comandou Renato. Eu vou para casa, não quero encrenca para o meu lado, disse André. É melhor assim. Só vai quem tem coragem, provocou o Tigre com um sorriso. Quero ver na hora em que vocês estiverem encrencados se você vai falar isso, reagiu André ao sair do clube. Esse cara é um medroso mesmo, comentou Renato, mas pelo menos ele podia desejar boa sorte pra gente, né? Bia provoca ciúmes. Para surpresa dos meninos, Bia estava sentada em um dos banquinhos da sorveteria quando eles chegaram. E ela também não conseguiu esconder seu espanto ao vê-los vestidos com jaquetas. Por acaso vocês estão com frio? Não, não é isso, disse Tigre rindo. É que nós vamos fazer um trabalho agora e essa roupa é um disfarce. Disfarce? Acho que assim vocês chamam a atenção de qualquer um, observou Bia. Que trabalho é esse? Vão procurar o menino que sumiu? Tigre olhou de lado como se esperasse a aprovação dos companheiros para o que ia contar. Depois disse em voz baixa. Não, não tem nada a ver com o Marcão. Nós estamos investigando uma casa aqui da rua. Investigando? Espantou-se Bia. Por que essa investigação? Há alguma coisa errada com a casa? Olha, interrompeu Pedro, é uma história meio comprida. Você não quer acompanhar a gente? No caminho nós explicamos o que está acontecendo. Eu até posso ir, desde que não demore muito. Eu disse ao papai que só ia dar uma passadinha na sorveteria e voltava logo. Ele não gosta que eu saia de casa à noite. Então vamos lá, vai ser rápido. Nós só estamos verificando umas coisas nesta casa, informou o Tigre. Marisa, Lourdinha, Aninha e Sônia entraram na sorveteria e viram os garotos conversando com uma menina que elas não conheciam. O primeiro sentimento foi de curiosidade. Quem era a loirinha bonita e o que os meninos estavam fazendo com ela? O segundo foi de ciúmes. E Lourdinha, percebendo isso, não perdeu a oportunidade de mexer com a amiga. Você reparou, Sônia, como o Tigre olha para a menina? Veja, agora ele até pegou no braço dela. Não estou ligando nem um pouco, Lourdinha, rebateu Sônia. Se você quer saber, até torço para que ele arrume uma namorada. Quem sabe assim ele para de me encher. Lourdinha não se deu por vencida e virou-se para o lado de Aninha. Não sei não,
Ana, mas parece que até o Pedro está olhando de um jeito esquisito para ela, você reparou? E daí, Lu? Já falei que não ligo para ele. Por mim, ele pode olhar do jeito que quiser para qualquer menina. Eu estou achando que vocês duas estão com ciúmes. E é bem feito. Quem mandou ficar esnobando os meninos? E insistiu Lourdinha. Ih, Lourdinha, não enche, retrucou Aninha, que continuava olhando os meninos saindo da sorveteria em companhia da loirinha. Eu só queria saber quem é essa menina e onde é que eles estão indo com ela, interveio Marisa, que estava quieta até aquele momento, mas também olhava o grupo com curiosidade. Isso é fácil de saber, depois eu pergunto para o tigre, disse Aninha. Ela sabia que o irmão não era de guardar segredos sobre as coisas que estavam fazendo. O plano de Tigre. Como na noite anterior, o grupo aproximou-se com cuidado do sobrado de tijolos vermelhos. Não havia nenhum sinal de luz em seu interior e a turma desceu até a rua lateral, que era mais escura. Bia havia se interessado pela história do homem da cicatriz que lhe fora contada por Tigre. E, embora sentisse um pouco de medo, sua curiosidade pelo assunto não era menor que a dos meninos. Seu medo maior, na verdade, era de que o pai a visse em companhia do grupo. Aí sim era encrenca na certa. Bom, vamos fazer como foi combinado, lembrou Pedro quando eles encostaram no muro. Alguém vai ficar aqui do lado de fora para vigiar se chega alguém. Eu não vou entrar aí não, antecipou-se Bia. Eu posso ficar aqui fora. É, mas é melhor ela não ficar sozinha aqui, ponderou o Tigre, olhando para os companheiros. Muito bem, quem é que está disposto a ficar aqui com ela? Perguntou Pedro. Eu fico, disse Tigre para espanto dos amigos. Justo ele, o primeiro a querer participar das descobertas da turma, agora se propunha fazer o papel de vigia. Havia algo errado naquilo. Espera aí, manifestou-se Pedro. O Serginho pode fazer companhia a ela, não é? Ah, eu não. Eu quero entrar. Pedro, que também estava interessado em ficar em companhia da menina, percebeu que não ia conseguir modificar a vontade de Tigre e deu-se por vencido. Está bem, você fica aqui fora com a Bia, Tigre, e nós três entramos, mas é para vigiar mesmo, hein? E não deixe o Napoleão entrar lá, que desta vez não quero sustos, combinado? Está certo, ele fica aqui com a gente, concordou Tigre, enquanto entregava as ferramentas a Pedro. Vai ser até bom ficar um casal aqui fora para não despertar suspeitas. Se alguém aparecer, vai pensar que somos namorados. A frase teve o mesmo efeito de um soco em Pedro. Então era isso que o Tigre estava pretendendo, ele pensou, ficar a sós com a menina. Pedro resolveu que depois pensaria nisso. Naquele momento, o importante era entrar de uma vez na casa, mas havia um último detalhe a combinar. Escuta, Tigre, e se aparecer alguém, como é que você vai avisar a gente? É fácil, respondeu Tigre sorrindo, pois seu plano estava dando certo. Eu dou um assobio alto e vocês dão um jeito de sair rápido da casa. Que tal? A ideia é boa, opinou Renato. Vamos ter de prestar atenção nisso. Tudo bem, concordou Pedro. Vamos entrar agora antes que fique tarde. Medo e roupas sujas. Bia e Tigre permaneceram sentados na calçada da rua lateral do sobrado, em companhia de Napoleão. Pedro, Serginho e Renato entraram com dificuldade no bueiro descoberto na noite anterior pelo cachorro, e se arrastando conseguiram chegar ao quintal da casa. Pedro foi o primeiro a aparecer. Carregava uma lanterna e as ferramentas para o trabalho na janela. Logo depois, saíram do bueiro Serginho, que trazia outra lanterna, e Renato, que não havia se esquecido de sua corda. Logo que saíram do bueiro, os três meninos fizeram a primeira descoberta importante da noite. Após terem rastejado, suas roupas estavam imundas. Xiii, isso vai dar encrenca em casa. Eu saí com uma roupa limpinha, queixou-se Serginho. É mesmo, eu também vou levar uma bronca por causa disso. Olha só como está a minha calça, concordou com desgosto Renato. Se a gente ficar parado aqui, não vamos descobrir nada. Vamos trabalhar, comandou Pedro com decisão. Andaram com cuidado pelo quintal, fazendo o mínimo ruído ao andar sobre as folhas caídas das árvores, e chegaram ao corredor onde Napoleão os tinha encontrado. Pedro iluminou a janela com a lanterna. Muito bem, é por aqui que vamos entrar, disse em voz baixa. Será que não tem ninguém dormindo aí, Pedro?
Perguntou Serginho, tentando disfarçar seu nervosismo. Ainda é muito cedo para alguém estar dormindo. Você está com medo? Não é isso? É que se tiver alguém aí, continuou Serginho. Você devia ter ficado com o tigre lá fora, Serginho. É muito medroso, sussurrou Pedro em tom de repreensão. Vamos parar de discutir e abrir essa janela de uma vez, interrompeu Renato. Tá bom, disse Serginho, deixe que eu seguro a lanterna, Pedro. Enquanto Serginho iluminava, Pedro pegou o pé de cabra e colocou-o com uma alavanca na porta de baixo da janela. A primeira pressão que ele fez a madeira estalou. Os três pararam até de respirar por alguns segundos para tentar perceber se aquele ruído provocara algum movimento na casa. Olharam-se e sorriram, e apesar desse sorriso, não havia como disfarçar o medo que sentiam. Quando estourar o trinco, o barulho vai ser escutado até lá na rua, brincou Pedro. Vamos logo com isso, Pedro, disse Renato, que apenas assistia a cena e impaciente. Esse negócio está me deixando nervoso. Pedro colocou toda a sua força na alavanca. A madeira rangeu um pouco mais. A janela foi cedendo, até que, crás! Com um grande estrondo, o trinco quebrou e a janela ficou escancarada diante dos três. Um casal distraído. Tigre e Bia estavam sentados lado a lado na calçada e pareciam mesmo um casal de namorados. A noite estava silenciosa e começou a soprar uma brisa leve. Um cachorro passou na esquina da rua 15 e Napoleão, atento, levantou-se e foi atrás. Ele não tem namorada? Perguntou Bia, apontando o cachorro. Sempre aparecem algumas cadelas aqui na rua, explicou o tigre, mas acho que o Napoleão não tem nenhuma fixa. Quando Terry estava em casa, também apareciam cadelas rodeando o portão, mas o papai nunca deixava o Terry sair. Acho que o Napoleão é mais feliz podendo ir para onde quiser. Por que você não arruma outro cachorro agora? A casa onde você está morando deve ter bastante espaço. Meu pai já falou que não quer mais saber de cachorros, contou Bia tristemente. Ele acha que eles dão muito trabalho. O que o seu pai faz, Bia? Quis saber Tigre, lembrando-se da expressão severa do homem. Eu achei que ele tem uma cara de bravo. Ele é advogado, mas não é bravo não. É só o jeito dele. Está sempre preocupado com os seus negócios. É, mas ele não gostou de ver você conversando com a gente hoje. Ele sempre foi assim. Acho que é porque eu sou filha única, que ele e a mamãe vivem cheios de cuidados comigo. Deve ser legal ser filho único, disse Tigre, recordando que desde pequeno sempre precisou dividir seus brinquedos com a Aninha. Às vezes é chato, eu fico muito sozinha, não tenho com quem brincar, queixou-se Bia. É, mas agora você vai ter muitos amigos, você vai ver como a turma é legal. Os dois estavam tão distraídos nesta conversa que nem perceberam os dois carros que passaram pela esquina e estacionaram em frente ao casarão. Do primeiro carro, desceu o homem da cicatriz carregando uma maleta. Do outro carro, desceram dois homens mal encarados. Eles ficaram parados algum tempo diante do sobrado, vigiando com cuidado a rua. A única coisa diferente que havia era um casal de jovens namorados, sentados na calçada da rua lateral. Depois disso, os três entraram pelo portão do sobrado. Perigo no casarão. Pedro, Renato e Serginho estavam parados diante da janela aberta. As lanternas de Renato e Serginho avançaram juntas e iluminaram algo que surpreendeu os meninos. Grades. Protegendo a janela havia uma fileira de barras de ferro recentemente colocadas, e pela aparência não ia ser tarefa fácil removê-las. E agora, o que vamos fazer? Perguntou Serginho impaciente. Isso é muito esquisito. No tempo da Dona Olívia, essa janela não tinha grade, lembrou Renato. Elas foram colocadas faz pouco tempo. Vejam as marcas no cimento aqui, mostrou Pedro indicando o parapeito da janela. Por que puseram essa grade, hein? Sussurrou Renato desconfiado. Vai ver o que foi por medo de assaltos, opinou Serginho. Ora, aqui na vila isso não acontece, falou Pedro segurando as barras. Então por que todo esse cuidado? Questionou Renato. É uma boa pergunta. Empresta um pouco essa lanterna. Vamos ver o que tem no quarto, sugeriu Pedro, aproximando o rosto da janela. A luz da lanterna iluminou num canto do cômodo algumas latas de tinta iguais às que estavam empilhadas no fim do corredor. Em outro canto havia um armário grande.
e perto da janela a luz alcançou a ponta de uma mesa. O pior é que daqui não dá para ver mais nada, comentou Pedro decepcionado. Vamos tentar outra janela, sugeriu Renato. Não sei se vai adiantar. Estou desconfiado de que ele pôs grades em todas elas, avaliou Pedro, tentando pensar em outra maneira de entrar na casa. Mas se a gente não abrir mais alguma, como vamos ter certeza? Perguntou Serginho. Espera um pouco. Acho que é melhor abrir logo a porta de uma vez, falou Pedro. Antes disso, deixe eu tentar uma coisa, pediu Renato, enquanto se aproximava da janela. Ilumina aqui para mim, Serginho. Renato colocou o corpo na janela e, passando um dos braços entre as grades, tentou alcançar a mesa. O que você está fazendo? Sussurrou Pedro. Renato não respondeu e inclinou um pouco mais o corpo para que a sua mão alcançasse melhor a mesa. Nesse momento, o som de vozes chegou até os ouvidos dos três. Chegou gente aí, avisou Pedro. Essa conversa é na rua. Se tivesse chegado gente, o tigre tinha assobiado, cochichou Serginho. Renato continuava apalpando a mesa em busca de alguma coisa. As vozes soaram mais próximas. É aqui mesmo. Gente, vamos cair fora. A voz de Pedro saiu tremida. Serginho puxou Renato pela jaqueta. Vamos embora, Renato. As vozes cessaram por alguns segundos. Serginho puxou Renato pela jaqueta. Vamos embora, Renato. As vozes cessaram por alguns segundos. Serginho desligou a lanterna. Renato disse: achei alguma coisa aqui, mas está difícil de pegar. O barulho a seguir foi claro. Alguém abria a porta da frente da casa. Pelo amor de Deus, falou Pedro, vamos embora daqui. Uma luz foi acesa num outro cômodo da casa, projetando claridade até o quarto. A voz de um homem soou perto. É claro que vai dar tempo, cicatriz. É só nós trabalharmos alguns dias à noite. Renato retirou o braço rápido, como se algum bicho tivesse picado do outro lado. Sua mão segurava alguma coisa que ele colocou no bolso. Depois, ele encostou a janela silenciosamente. Os dois companheiros já estavam no meio do quintal e ele correu para junto deles. Rápido, vamos sair daqui, disse ofegante Renato. Ele nem precisava ter falado isso. Serginho já tinha começado a entrar no bueiro, sendo seguido por Pedro. Antes de entrar também, Renato olhou para a casa e percebeu que todas as luzes estavam acesas. Tarde demais para os assobios. Lá vem o Napoleão, disse Tigre para Bia, apontando o cachorro que surgia na esquina. Os dois continuavam sentados na calçada. Foi nesse instante que Bia viu o carro estacionado diante do casarão. Tigre, esse carro não estava ali quando chegamos. Tigre levantou-se e viu as luzes no sobrado. Meu Deus, chegou gente e nós não vimos. E eles ainda estão lá dentro. Sua reação imediata foi levar os dedos à boca e emitir um assobio fino e alto. Como se fosse algo ensaiado, a cabeça de Serginho apareceu no bueiro da rua nesse momento. Ele saiu e ajudou Pedro e Renato a fazerem o mesmo. Os três nem olharam direito para Tigre e Bia e saíram correndo em direção à sorveteria. Compreendendo a situação, o casal fez o mesmo, acompanhado de perto por Napoleão. Bonito serviço, hein, Tigre? Renato estava sentado em um dos bancos da sorveteria e sua voz falhava por causa da respiração ofegante. Quase que pegam a gente lá por sua culpa, completou Pedro. Mas eu não vi que tinha chegado gente, defendeu-se Tigre, envergonhado com a falha. Claro que não viu, você não vê nada mesmo. Por pouco eles não dão de cara com a gente lá dentro, informou Pedro com irritação. Vocês conseguiram entrar na casa? Perguntou Bia. Não, só abrimos uma janela, mas ela está protegida por uma grade, contou Pedro. Grade? Espantou-se Tigre. Quando a dona Olívia morava lá, não tinha nada disso. Eu sei, mas agora tem, e deve ser coisa desse cara da cicatriz, opinou Pedro. Quer dizer então que vocês não conseguiram mais nada além de sujar a roupa desse jeito? Perguntou Tigre, vendo as roupas imundas dos amigos. Renato olhou para o grupo e colocou a mão no bolso da jaqueta. De lá, ele retirou um pedaço de papel todo amassado. Consegui pegar isso aqui pela janela antes de sair. Estava sobre a mesa. E o que é isso? Agitou-se Pedro.
Parece um pedaço de bilhete que foi jogado fora, disse Renato enquanto desamassava o papel sobre a mesa. Vamos ver o que dá para ler aqui. Todos debruçaram-se ao redor de Renato, curiosos com o conteúdo do papel. Pela aparência, o bilhete havia sido rasgado em várias partes e no pedaço que Renato pegara era possível ler o seguinte trecho, escrito em uma letra redonda. Despertar suspeitas. A entrega deverá ser feita na sexta noite. Nesse dia estaremos de plantão lá na área. Depois discutiremos sobre a nossa parte. Pode ficar tranquilo que não haverá perigo de... Nesse ponto terminava o papel, deixando a frase incompleta. Os meninos se entreolharam curiosos. Pedro releu o bilhete e Serginho, com uma expressão confusa, falou. Mas o que quer dizer isso? Sei lá, respondeu Pedro. Que coisa esquisita. Não haverá perigo? Do quê? Vamos voltar lá e tentar pegar o resto do bilhete, propôs Tigre, olhando com entusiasmo para os amigos. Você está louco? Com aqueles caras lá dentro? Rebateu Renato. Você fala isso porque não estava lá quando eles entraram? Cheguei a ouvir bem as vozes. Deu até para saber que o apelido daquele homem que o Napoleão não gosta é Cicatriz. Só tinha de ser, observou Serginho divertido, como uma cicatriz daquela na cara. É, mas sem o resto desse bilhete, nós nunca vamos entender o que está acontecendo, insistiu o Tigre. Espera um pouco, interrompeu Pedro. Acho que dá para entender alguma coisa, sim. Aqui fala em uma entrega para sexta à noite. É depois de amanhã, lembrou Serginho prontamente. Pois é uma boa chance para a gente investigar e descobrir o que está acontecendo, continuou Pedro. Mas vamos ter de esperar até sexta. E esse perigo de que o bilhete fala, o que isso significa? Perguntou Renato, curioso. É isso que precisamos descobrir, completou Pedro. Não estou gostando disso, está muito misterioso, analisou o Tigre. O que esses caras estão tramando? Não sei, respondeu Pedro, mas boa coisa não pode ser. É mesmo? Veja que o bilhete fala em suspeita e perigo. Está parecendo coisa de bandido, avaliou Renato, assustando os amigos. Também acho, concordou Serginho. E o que nós vamos fazer? Agora eu acho melhor a gente ir até o fim e continuar investigando, sugeriu Pedro com firmeza. Mas e se os homens descobrirem que vocês estiveram lá dentro e pegaram esse bilhete? Quis saber Bia. Acho difícil, o bilhete deve ter sido rasgado para ir para o lixo e esse pedaço aí acabou ficando em cima da mesa, disse Pedro. E eu encostei a janela antes de sair de lá, informou Renato. Acho que eles não vão descobrir que o trinco está quebrado. Não é melhor avisar a polícia? Propôs Serginho. Avisar do quê? Reagiu Pedro rapidamente. Tudo que a gente tem é o pedaço de um bilhete que não dá para entender direito, e isso não significa nada. Para mim, é uma pista de alguma coisa errada que está acontecendo na casa, falou o Tigre, reforçando a proposta de Serginho. Não dá para ter essa certeza, Tigre. Primeiro vamos investigar um pouco mais, sugeriu Pedro. Pedro tem razão, Tigre, disse Renato. É melhor a gente ter certeza das coisas primeiro. E se os homens descobrirem que vocês entraram lá? Alertou Bia. É um risco, mas ainda acho que a gente tem de descobrir mais coisas antes de avisar a polícia, opinou Pedro. Vamos voltar ao casarão? Quis saber Serginho. Amanhã é uma boa chance de descobrir alguma coisa antes da entrega da sexta-feira, explicou Pedro. Agora acho melhor ir para casa. Puxa, já é tarde, nem reparei nisso. Meu pai vai bronquear, comentou Bia preocupada. Imagine a minha mãe, comparou Pedro, quando eu aparecer com a roupa desse jeito. É mesmo, concordou Serginho. É bom já ir preparando para ouvir um sermão daqueles. Ainda bem que eu não entrei no bueiro, observou o Tigre. Minha roupa está limpinha e ia ficar desse jeito aí. Mas foi a última vez que você ficou de guarda, Tigre. Quase entramos numa fria por sua causa, lembrou Pedro.